Salve, salve, mulherada! Cá estamos nós, mais uma semana com dicas super legais dos 5 meses do desenvolvimento do bebê. Eu tenho a minha filha Beatriz, hoje ela tá com 7 meses e 18 dias. 18 dias, 7 meses e 18 dias. E hoje eu venho falar para vocês sobre a minha experiência, como que tá sendo essa experiência de mamãe de primeira viagem, mãe da Beatriz. E eu tenho compartilhado aí com todas as mamães, as minhas amigas, e eu quero compartilhar com você também. Então, roda a vinheta, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você ficar por dentro de todas as dicas aí sobre o diário de uma mãe de primeira viagem. E também, toda quinta-feira, a gente tem o vídeo sobre a Inglaterra, a terra da rainha, e sobre inglês. Então, se isso é um assunto que você também gosta, segue a gente aqui no canal e fica comigo até o final desse vídeo para você saber algumas dicas que na verdade eu demorei muito, né? A minha experiência me mostrou essas dicas valiosíssimas sobre o seu bebê no 5º mês. Então vem comigo. Meses, os bebês já aprendem observando as pessoas ao seu redor e também o ambiente onde estão inseridos. Sendo que a ciência afirma com certeza que mais de 1 milhão de conexões neurais continuam sendo ativadas a cada segundo e o comportamento dos adultos ao redor do bebê ou mesmo de outras crianças, as motivações, a alimentação e os cuidados influenciam muito no desenvolvimento do seu bebezinho nessa fase. O cérebro dos bebês nessa fase é como uma esponja, sabe? Absorve tudo. Então, cuidado com o que você faz e fala na frente de uma criança. A desnutrição do bebê afeta o cérebro, sim, e o seu físico, inclusive, de maneira irreversível. Eu já vi isso como professora, gente, é bem triste, crianças desnutridas. Assim, a alimentação do bebê nesse período deve ser o leite, ou materno, ou de fórmula, mas em mamada suficiente para que a criança tenha todos os nutrientes e as vitaminas que ele precisa, né? O sono nessa fase também é um fator importantíssimo, mamães, papais. É nessa hora, é na hora do sono que eles crescem, que eles se desenvolvem. É nessa hora também que o cérebro do bebê cresce, expande. Isso é muito importante. E a mãe também deve ter uma boa, ótima alimentação para proporcionar que ambos se alimentem adequadamente, né? A nutrição saudável do bebê começa pela boca da mãe. Então, cuida do que você come, mamãe, né? Faça uma dieta, principalmente se você alimenta, faça uma dieta para isso, para o seu bebê. Nesse período, os bebês já observam todos os que estão perto dele, pertinho dele, mesmo antes até de conseguirem falar. Eles reconhecem a voz dos pais, claro, da mãe, dos avós e das outras pessoas da família, amigos próximos, claro que o bebê vê com frequência. Eles até viram a cabecinha em direção à voz da pessoa, isso eu expliquei em outros vídeos, e até emitem sons, né, balbúcios, gargalhada, barulhinho de forma particular, como se eles estivessem falando, conversando, imitando, é uma graça. E nessa fase, quando as crianças se deparam com estranhos, instintivamente eles se agarram mais nos pais ou até começam a chorar, assustada e demonstram ansiedade. Isso é normal, porque significa que o bebê está construindo a sua segurança diante do mundo, né? Então, isso, graças a Deus, não aconteceu com a Bia. Ela sempre foi uma criança muito simpática e sempre se deu bem com todos. E, inclusive, também é uma ótima aprendizagem que vai influenciar quando o bebezinho tiver que ficar, de repente, um dia longe dos pais ou dos avós, né? Então, isso já vai acostumando ele também. Acontece com as mães que precisam retornar no trabalho, fora de casa, por exemplo, né? Nos primeiros dias, os bebezinhos irão sim chorar. Mas com o passar do tempo, ao longo do tempo, eles vão ficar mais confiantes de ficar, de repente, um dia, algumas horas longe dos pais ou de quem fica mais pertinho deles. Foi emocionante quando a nossa Beatriz passou por essa fase, porque o meu esposo, a gente estava em casa, assim ela começou a expressar mais as suas emoções. Ela até hoje sorri de prazer
quando a gente conversa com ela, quando a gente brinca na frente dela, meu amor, fazendo careta, né? Aí aumenta a comunicação dela com a gente, com mais balbúcios, gruinhos. Ela já entendia nessa fase os sons, mostrando bem visível o seu desenvolvimento emocional e físico. Aqui em casa a gente sempre teve cães e eles latem muito quando outras pessoas passam na rua. A Beatriz já demonstrava conhecer esses sons, bem como o barulho do carro quando o pai chega. E a Beatriz ama os animais, ela é muito bem acostumada com eles e é uma convivência, e essa convivência também é ótima para o desenvolvimento dos bebês. Sabia disso? E é claro, os afagos, os carinhos, a atenção e a segurança dada pelos pais proporcionam um sólido ambiente para que o cérebro se desenvolva melhor. Isso é muito importante, essa sensação de segurança, de proteção nessa fase. A dinâmica do relacionamento entre os próprios pais desempenha um papel crucial no desenvolvimento do seu bebezinho. A maneira como os pais se tratam, se entendem, a maneira como os pais resolvem os problemas, com demonstração de compreensão e de afeto, com empatia, respeito, com calma. Né? Então vai, ou por outro lado, com gritos, com rancor, quando um cônjuge ignora o outro, né? Todos esses fatores vão afetar o desenvolvimento do bebê no aspecto físico, emocional e social. O seu filho é o seu espelho, ele vai fazer exatamente tudo como você faz, da maneira que você faz. Ele vai resolver problemas como você resolve, ele vai pensar como você pensa. Não queira que seu filho seja alguém que você não é, ou alguém que você não ensina, né? Na verdade, o que você faz conta muito mais com o que você fala, né? A boa qualidade do relacionamento, a harmonia, o amor entre os pais significa a chave para o desenvolvimento equilibrado do bebê. Existe até uma frase que faz sentido nesse caso, né? Que o maior presente que um pai pode dar ao seu filho é amar a mãe dele e vice-versa. Isso é algo fundamental, por mais que você não entenda agora, mas é algo fundamental. Como professora eu garanto isso, sabe? Vários adultos têm problemas de relacionamento por causa de situações vivenciadas na infância com os pais ou responsáveis. Gente, em muitos casos, essas situações são irreversíveis na vida do ser humano. Então não traumatize seu filho, essa é a sua obrigação como pai e mãe. E aos 5 meses da Beatriz, fomos notando o quão útil foi continuarmos com o Tummy Time, que eu já falei isso nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, corre lá e assista todos os vídeos antes desse. Onde a gente deixa a Beatriz, deixa ainda, ela de barriguinha para baixo, deitada. Isso fortaleceu muito os músculos do pescocinho dela, dos ombrinhos, ajudou no rolar e a segurar com firmeza a cabecinha. É ótimo esse exercício para você fazer desde sempre. Inicia-se também o processo do rolar. Vem os cuidados redobrados, eu vou explicar. Quando o bebê inicia o processo de rolar, você não pode deixar ele sozinho de jeito nenhum numa superfície alta, por exemplo, num trocador ou até mesmo na cama. Isso é bem comum as mães fazerem, né? Porque eles podem cair e se machucar e a gente não quer isso de jeito nenhum. Às vezes a mãe coloca o bebê em cima da cama e vira, né, por milésimos de segundo, para pegar a roupinha da gaveta, fralda, sei lá, qualquer coisa, né, remédio. E nesse segundo o bebê pode ir ao chão. Então toma muito cuidado. Outro cuidado será com os objetos perigosos. Nunca deixe esses objetos perigosos ao alcance do seu bebê, porque os bebês nessa fase já possuem a habilidade de agarrar e levar todos até a boquinha. Possui também a habilidade de passar os objetos de uma mão para outra. A Bia já fazia isso um pouco antes dos 5 meses, talvez o seu bebê também seja assim. E o peso considerado normal para os bebês aos 5 meses é de 6 a 8 quilos para os meninos e de 5,6 quilos a 7,5
para as meninas. A estatura dos meninos é de 63 a 67 centímetros, enquanto das meninas é de 61 a 65 centímetros. E a média do peso, o ganho, é mais ou menos de 600 gramas, mas pode variar de criança para criança, dependendo da genética dos pais, como eu já havia falado em outros vídeos. E aos 5 meses, os bebês não crescem tanto quanto no início, quando eles são recém-nascidos. Agora eles vão crescer, mas em uma proporção menor, mais lenta e contínua. Então ele não vai dar aquele salto, assim, crescer quase 1 quilo por mês, não mais. O sono do bebê aos 5 meses pode ir diminuindo durante o dia para 2 ou 3 sonecas, porque elas são restauradoras, como eu já tinha falado anteriormente. Elas auxiliam no desenvolvimento físico e emocional da criança e descansam a criança. Às vezes, se o bebê não faz essa sonequinha da tarde, ele pode ficar irritado. Então, o ideal nesse período seria uma sonequinha no período da manhã e a outra na tardinha, né? Para daí ele dormir bastante à noite. Os bebês em um desenvolvimento satisfatório aos 5 meses não são um motivo de preocupação. E é claro que o acompanhamento do pediatra é essencial, mas existem situações que podem chamar a atenção dos pais. Isso requer maior atenção e urgência, né? Por exemplo, se aos 5 meses o bebê não possui nenhum controle sobre a cabecinha, tá? Se ele não consegue, não tem equilíbrio, isso já é uma coisa mais preocupante. Se ele para de apresentar alguma habilidade que ele já havia conquistado, por exemplo, se ele para de sorrir, ou de demonstrar emoções, ou de se mexer, ou, né, fazer uma coisinha que ele fazia e não faz mais. Também se ele não tem nenhum balbúcio, se ele não resmunga, se ele não emite nenhum som. Se ele não vira a cabecinha em direção aos sons ou às vozes, isso também é preocupante. Se ele não agarra nem segura objeto algum. Se o seu bebê chora por horas seguidas, isso também é um fator preocupante, tá? Então sabe-se, porém, que cada criança tem o seu ritmo próprio, mas é preocupante quando o desenvolvimento está muito aquém, né? Ou muito para um lado ou muito para o outro do esperado, certo? Então sempre tem aí os cuidados, né? Aquela consulta mensal com a pediatra sempre tem que rolar. Nessa idade ainda eles precisam do apoio com travesseiros, com almofadas ao redor deles para eles sentarem. Isso também você pode estimular o seu bebezinho, você pode ajudar ele colocando, né? Ajuda ele a sentar dessa forma, certo? Seja na cadeirinha ou no sofá. O importante sempre são os estímulos que tanto os pais como outras pessoas encarregadas de cuidar do bebê utilizem. Por exemplo, falar com a criança, mesmo que eles ainda não entendam, ela vai associando e absorvendo os sons, as letras, as quais vai associando com o que vê. É assim que ela vai começar a aprender a falar, é assim que eu, como professora de inglês, é assim que a gente aprende outros idiomas, né? Cantar para a criança, imitar o que ela balbúcia, fazer os sonzinhos que ela faz, chamar ela pelo nome, isso é muito importante. Colocar brinquedos com muitas cores ao redor, que não apresentem perigo, né? Tudo conforme a segurança manda. E oferecer mordedores que vão estimular as gengivas. Enfim, é gratificante ver aquele ser pequenino, já com tantas habilidades que só o amor e os devidos cuidados podem oferecer. No 5º mês, o bebê tem a vacina sim. E é uma preocupação que a gente teve com a Bia, né? Uma das preocupações que a gente teve com a Bia, no 4º mês, foi uma pequena reação após a vacina da Beatriz. A gente usou uma pequena bolsa de água fria, enlhada numa toalhinha, e a gente colocou no bracinho onde ela tomou a vacina. Embora ela não tenha ficado muito tempo com essa compressa, a gente usou também algumas gotinhas de antitérmico receitadas pela pediatra e oferecemos a ela também água filtrada filtrada ou então fervida, né? Muitas vezes também foi isso. E mais vezes o mamá, para que ela ficasse bem hidratada. Pessoal, essa foi a minha experiência, foi o que eu fiz, tá? Os banhos mornos também ajudaram a relaxar, aliviar as reações. A maior reação ocorre algumas vezes após a vacina do rotavírus, que eu já tinha falado isso no vídeo do 3º mês, que é no 2º e no 4º mês.
quando pode ser que apareça febre, diarreia e, em alguns casos, fezes com sangue. A Bia, graças a Deus, teve apenas uma mini febre que não durou muito, passou rápido, muito rápido, de madrugadinha e um pouquinho no finalzinho da tarde. E foi na segunda dose do rotavírus, quando ela tinha 4 meses. Pode ser tratado com homeopatia ou com Tilenol infantil, depende da sua maneira de criar o seu filho, né? Da sua filosofia. Também existem algumas formas de fazer a febre diminuir, que é tirar a roupinha do seu bebê e dar um banho não tão quente, obviamente não tão frio, mas perto ali dos 36 graus. É importante ter um termômetro que você coloca na água para medir a temperatura, mas, como eu sempre falo, essa foi a minha experiência. Se tiver muito frio, você diminui uma peça de roupa, né? Você deve ter muito bom senso nessa hora. E a ideia é você refrescar o bebê, não deixar ele quente, certo? E isso vai fazer com que a febre diminua, ou pelo menos controlar, se o caso for grave, até você ir no pediatra. Bom, e eu anotei aqui algumas coisas que a Beatriz já começou a fazer no quarto para o 5º mês. Que com 4 meses ela sentia muitas cócegas, ela dava muitas gargalhadas, só que eu tenho no diário dela, pessoal, escrito. É muito legal você fazer isso também pro seu bebezinho. Ela já brincava, interagia, ela adora o tapetinho de atividades dela. E a cadeirinha também de descanso. Uma cadeirinha de descanso tipo essa. Eles adoram nessa fase. E ela também, um pouquinho antes disso, ela já começou a pegar objetos com as 2 mãozinhas, mandava tudo pra boca, né, nessa fase que eles começam. Também nessa fase foi que a gente começou a fazer Xantala, porque Xantala, vocês sabem, tem o vídeo de Xantala para bebês, é a partir do 3º mês que você pode fazer no seu bebezinho. Então, ela já tinha começado também. E no 5º mês saiu pintinhas. As primeiras pintinhas da Bia foi no 5º mês dela. Pegava os pezinhos. É um sarro, até hoje ela faz isso. Cada vez mais, eles vão se aperfeiçoando nisso. E também ela se comunica com os olhos. Ela já se comunicava com os olhos. Ela dava risada, ela olhava dentro. É uma delícia. Eles vão fazendo isso, essas habilidades eles vão aperfeiçoando. Ela estica os bracinhos quando quer colo. Né? Nessa fase de 4 para 5 meses, a Bia já esticava os bracinhos para mim, para o meu marido, para as pessoas que ela gosta. Ela já esticava quando ela queria colo. Ela começou a sorrir demais, ela sempre foi uma menina sorridente, mas nessa fase ela começou a sorrir muito mais, muito, muito mais. Na verdade, ela começou a sorrir desde sempre, assim. Eu não me lembro dela não sorrindo. Mas nessa fase, eles começam a fazer isso muito mais, é muito mais normal. E também ela começou a engatinhar nessa fase, ela começou a se preparar para engatinhar. Isso é muito legal, isso vai acontecer. Não que ela tenha engatinhado nessa fase, mas ela já começou a preparar o território, ela já começava... Você já via que ela estava se preparando para engatinhar. Mas é muito legal essa fase, porque como eles começam a falar, você começa a ouvir a voz deles. E aquela voz já começa a existir, pelo menos com a Beatriz foi assim, a gente já ouvia a voz dela, a gente já conseguia, como se ela estivesse falando com a gente. E é isso aí, mamães, meninas, papais, eu espero ter ajudado vocês. Como eu falei, essa é a minha experiência. Se vocês tiverem outras experiências aí, compartilha comigo. Me segue lá no Insta, @terra-da-rainha-oficial, para você ficar por dentro de todas as dicas aí, pra gente compartilhar essas experiências de mamães de primeira viagem, ou se você tem mais filhos aí, entra pro nosso grupo que a gente sempre tem aqui no nosso canal uma rede de apoio de mamães, e eu quero convidar você a participar também. Então se inscreve no canal e assista toda semana esse quadro de maternidade aqui no canal, que, assim, sempre tem comentários. Lá no Insta bomba de enquetes, inclusive, também. Uma outra dúvida, se você quiser compartilhar, coloca aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz, certo? Um beijo e até o nosso próximo capítulo do nosso verdadeiro diário, sem make, sem glitter, de mamãe de primeira viagem. Linda! Amor, filha! Ai, que linda essa menina!
Cadê minha perfeita? Linda!